Bom, então o nosso tema é corpo e trabalho. Uma das maneiras de se definir o trabalho é como uma relação com a natureza, através do ato consciente que transforma a natureza, que transforma o ato consciente. Para um entendimento mais fácil, seria basicamente: é a transformação da natureza pelo homem para suprir as suas necessidades, ou seja, o ser humano modifica a natureza para transformá-la em trabalho. Sendo a educação física a única disciplina escolar que tem o corpo como seu principal objeto de estudo, é de extrema importância nesse contexto de aluno-trabalhador. As relações entre corpo, educação e o mundo do trabalho podem ser discutidas levando-se em consideração questões a respeito da relação do corpo com o mundo do trabalho, como na exploração do corpo, trabalho infantil, trabalho braçal e trabalho intelectual. Em educação física, pode-se estudar esse tema fazendo-se uma análise da expectativa de corpo, especialmente a partir da tecnologia, do fenômeno da globalização, da modernidade e do culto ao corpo. Tudo isso juntamente à condição vivida por grande parte da humanidade atualmente, que convive diariamente com a fome, com doenças e com o desgaste do corpo causado pelo trabalho excessivo. Exploração infantil. Trabalho nocivo. O Brasil conta com 1,8 milhão de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Desde 45,9%, cerca de 706 mil enfrentam ocupações consideradas altamente nocivas para o desenvolvimento. Pode passar. Exploração na pandemia. Agravamento da situação de trabalho infantil durante a pandemia em pelo menos duas das consideradas piores formas do trabalho infantil: o trabalho urbano no mercado informal e o trabalho doméstico, conjunto dos domicílios em que mora pelo menos uma criança ou adolescente. A incidência do trabalho infantil era de 17,5 por mil antes da pandemia e passou a ser 21,2 por mil depois da pandemia, o que representa um aumento de 21%. O instrumento de trabalho do artista é o corpo, e por isso é fundamental cuidar muito bem dele. E é preciso pensar, que cada pessoa tem um tipo de corpo e necessidade calórica. Por exemplo, os acrobatas, eles precisam de muita explosão durante a performance e necessitam de uma alimentação rica em proteína e carboidrato e sais minerais. Tendo o costume de comer bem é gostar de aproveitar ao máximo o que a vida nos oferece, afinal, isso é qualidade de vida. E para esse cuidado, além de boa alimentação, é essencial a realização de exercícios diários. Pode passar. O aumento da produtividade no trabalho, então, apesar do dia a dia corrido que levamos, a prática de exercícios físicos e a adoção de hábitos alimentares saudáveis são atividades recomendadas, e essas ações resultam na melhora da autoestima, aumento da produtividade no trabalho e na comunicação interpessoal mais eficiente. E a produtividade no trabalho está diretamente relacionada ao bem-estar do corpo. Uma pessoa que consegue ter um equilíbrio nas qualidades físicas e mentais tem alto rendimento e maior disposição para a realização de tarefas no trabalho. Compreendendo o corpo no trabalho. A revista Contexto e Saúde realizou um trabalho de pesquisa sobre a relação de corpo, saúde e trabalho. Em um geral das entrevistas que foram realizadas para a pesquisa, indicou que uma quantia grande dos trabalhadores só lembram do corpo na presença de algum desconforto ou alguma dor, e que a atividade parece absolvê-los de uma forma em que eles não percebem seus movimentos e nem mesmo a sua postura. A dor é um sinal de alerta que indica que o nosso corpo está precisando de uma atenção em um certo momento do dia. Mas a sensação de dor ou desconforto pela sobrecarga, ela passa a ser associada pela própria função da pessoa no trabalho e assim é vista como uma normalidade. E só vai ser vista como um problema mais sério quando apresentar uma dificuldade de realizar os trabalhos
as atividades que o trabalho exige. E para quem trabalha, o seu comprometimento com as tarefas é tão grande que a pessoa acaba esquecendo de si e tratando o seu corpo como um instrumento e acreditam que elas precisam estar saudáveis para cumprir suas tarefas e só cuidam do corpo quando é para melhorar o seu rendimento e a produtividade no trabalho. E a saúde, mesmo lembrada, ela não ganha a atenção que merece, porque para os trabalhadores a sua prioridade é o trabalho, mesmo que isso pode causar danos à sua saúde física e mental. Uma forma de trabalho. Nosso corpo é como se fosse uma máquina que funciona em sincronia. Sensações, movimento, tudo ao mesmo tempo. Todas as profissões exigem o seu corpo, contudo, algumas mais e outras menos. E as pessoas que escolhem as profissões que exigem mais sofrem muito mais, pois dependem do seu corpo, fazem muitos treinos, preparos físicos, até chegar ao corpo ideal. Como, por exemplo, atores, jogadores, modelos, dançarinos, entre outras, em que precisam do seu corpo para se sair bem no que fazem. Tem pessoas que se movimentam o seu corpo a todos os momentos, todos os dias, o mesmo ritmo. Já outras, o ritmo do seu corpo é cada dia diferente. Tem dias em que o esforço é maior, o cansaço, e outros dias em que tudo é mais calmo. Isso depende de cada profissão, mas todas envolvem o corpo, por mais que seja o mínimo possível, mas movimenta. Quando falamos em trabalho e corpo, estamos falando que é necessário ter um corpo, entre aspas, adequado para cada trabalho. E também alguns exigem um trabalho psicológico também, para conseguir lidar com o cansaço, que é fisicamente e mentalmente. Quando houver frustrações, felicidades, aflições, é necessário ter muita paciência e habilidade para conseguir lidar com tudo. A influência do falso corpo perfeito na internet. Vemos muito hoje em dia o mundo da internet ganhando cada vez mais espaço e com ele muitas influências no nosso dia a dia. O corpo ele é a ferramenta de trabalho de várias blogueiras e influenciadoras que trabalham com as redes sociais, mostrando sua rotina, o que comem, o que vestem, entre outras coisas. E muitas dessas blogueiras elas nos passam a imagem de um corpo perfeito, com curvas, cintura fina, sem gordura, ou marcas como estria, celulite ou até cicatrizes, nos fazendo achar que os nossos corpos reais não são bonitos e saudáveis, simplesmente por não serem iguais aos da internet. Corpos perfeitos são os que dormem bem, são felizes, saudáveis, lembrando que saúde não é sinônimo de magreza, se alimentam de uma maneira racional e não deixando de comer o que gosta por achar que o seu corpo não precisa daquilo, assim permitindo ao seu corpo encontrar a sua melhor forma, mesmo que essa forma ela não seja a mesma de alguma celebridade que você admira. Nada é perfeito, os nossos corpos são corpos reais e precisamos aceitá-los sem comparações.